Olá, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e Audiobooks. Hoje estaremos continuando a leitura do livro Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney. Estamos no capítulo 4, na parte B. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, eu peço a sua inscrição, que você deixe o seu gostei e compartilhe esse audiobook. Não sei se voltarei. Uma vez por ano, o sumo sacerdote de Israel teria que deixar sua casa e, com o coração apertado, dizer à família: Não sei se voltarei. Não tenho certeza, mas acho que fiz tudo o que deveria fazer. Minha estola sacerdotal está em ordem. Os judeus eram tão cuidadosos que não permitiam que o sumo sacerdote dormisse na noite anterior à sua entrada no Santo dos Santos. Os outros sacerdotes o mantinham acordado lendo a lei, para que ele não se contaminasse acidentalmente através de um sonho. Quando chegava a hora da verdade, o sumo sacerdote cuidadosamente molhava seu dedo no sangue do cordeiro e o colocava na ponta das orelhas e nos polegares das mãos e dos pés. Por quê? Simbolicamente, trazendo traços de morte, ele representava um homem morto e assim poderia aproximar-se da glória de Deus e sobreviver. Uma vez aplicado o sangue, o sacerdote respirava fundo, dava uma última olhada ao redor, checava a corda no tornozelo e tomava o incensário. Este pequeno recipiente, ligado a uma corrente, tinha brasas quentes em seu interior. O sacerdote tomava um punhado do santo incenso e o colocava sobre as brasas, criando uma espessa nuvem de fumaça perfumada. Ele introduzia o incensário após o véu, balançando-o de forma que o Santo dos Santos ficasse completamente coberto pela fumaça. Então, com muito cuidado, levantava a orla do véu e engatinhava para dentro do Santíssimo Lugar, com temor e tremor, esperando que pudesse retornar com vida. A melhor forma de entrar no Santo dos Santos é de joelhos. Os sacerdotes da linhagem de Arão sabiam algo que não sabemos. A cobertura de fumaça era o último recurso para proteger a carne do sacerdote de ser consumida pela santidade do Todo-Poderoso. Os sacerdotes da linhagem de Arão sabiam algo a respeito de Deus que precisamos redescobrir hoje. Eles sabiam que Deus é santo, mas o homem não. Sabiam que a carne descoberta, entre aspas, morreria instantaneamente ao entrar em contato com a glória de Deus. Embora eles tivessem seguido todos os procedimentos e exigências, cobrindo a si mesmos com sangue e passado a noite inteira lendo as Escrituras, só penetravam além do véu quando a fumaça encobrisse tudo. A fumaça estaria suficiente quando nada mais pudesse ser visto, e o sacerdote tinha que executar todas as suas tarefas pelo tato e não pela visão. A cobertura de fumaça era sinal de que ele tinha alguma chance de tornar a ver a luz do dia. Levítico 16. Creio que a nuvem de incenso não estava ali para impedir que o homem visse a glória de Deus, mas o contrário. A Bíblia diz em Apocalipse 8:1: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por que os anjos do céu permaneceriam mudos, entre aspas, por 30 minutos? No contexto do capítulo anterior, apresenta-se a visão dos santos com vestes brancas diante do próprio Deus. Virá um dia em que nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade
e este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E mesmo assim, resíduo da carne ainda estará lá. Creio que quando colocarmos os pés para dentro dos portais celestiais, os anjos permanecerão em silêncio por meia hora, como se dissessem: os remidos estão diante do Santo. Para eles, é inconcebível que a carne possa estar diante da glória de Deus. É verdade, mas aquele que tiver sido transformado pelo processo da morte e ressurreição, através do sangue de Jesus, poderá fitá-lo. Somente os que morrem podem ver a face de Deus. A misericórdia de Deus o mantém afastado de nós. É a misericórdia de Deus que o mantém afastado de nós. Uma geração após outra, os cristãos têm orado: venha, Senhor, aproxime-se. Creio que a resposta do Senhor tem sido uma faca de dois gumes. Por um lado, ele nos chama: clamem a mim, quero me aproximar. Mas, ao mesmo tempo, ele detém sua mão e avisa: tenham cuidado, tenham cuidado. Se vamos nos aproximar, certifiquem-se de que a carne esteja morta. Se realmente querem me conhecer, tudo que se relacione ao pecado deve morrer. Por que Deus requer essa morte? O que há na fumaça do sacrifício que faz com que ele nos visite? É como se ela fosse um convite ao Senhor. Você pode não compreender, mas a morte esteve presente em cada avivamento na história da Igreja. Esteve presente nas primeiras reuniões de oração na Rua Azusa e também no primeiro e no segundo grande despertamento. Frank Bartlemy, o pioneiro pentecostal que tomou parte no avivamento de Azusa Street, disse: a profundidade de seu arrependimento vai determinar a estatura de seu avivamento. Quanto mais arrependimento, morte, diante de Deus, mais próximo ele poderá chegar. É como se o aroma do sacrifício fosse o sinal para que Deus pudesse aproximar-se de seu povo, sem consumi-lo por seus pecados. O objetivo de Deus sempre foi a íntima comunhão com o homem, a coroa de sua criação. No entanto, o pecado fez com que esta comunhão se tornasse mortífera. Deus não pode aproximar-se da carne porque ela exala o cheiro do mundo. Para que ele chegue perto, a carne tem que morrer. Então, quando clamarmos para que o Senhor se aproxime, ele o fará, mas nos dirá: não posso chegar mais perto, porque sua carne será destruída. Quero que você compreenda que, se sua carne morrer, poderei aproximar-me mais. É por isso que o arrependimento e o quebrantamento, o equivalente à morte no Novo Testamento, traz a presença manifesta de Deus tão perto. Mas queremos evitar o arrependimento, porque não gostamos de sentir o cheiro da morte. Definitivamente não é um odor agradável, não atrai os sentidos do homem, mas é agradável a Deus, porque é o sinal de que ele pode aproximar-se daqueles que ama. Esqueça o culto entretenimento. Aquilo que agrada a Deus é bem diferente daquilo que nos agrada. O Senhor me disse uma vez, enquanto eu estava ministrando: filho, o culto que me agrada e o culto que lhe agrada são bem diferentes. Comecei a perceber que muitas vezes estruturamos nossos cultos para que sejam agradáveis aos homens. Temos que dizer o que os homens querem ouvir e lhes prover uma boa dose de entretenimento. Infelizmente, esses tipos de reuniões têm pouco daquele amor sacrificial derramado perante o único que é digno de receber louvor e adoração. Acho que o Senhor procura aqueles, poucos, que realmente o amam, não aqueles que só querem ser entretidos. É como se preparássemos uma festa para o Senhor e depois o ignorássemos.
A morte do eu é algo especial, não é uma ideia atraente para nós, mas sem dúvida agrada a Deus. Se ao pegar esse livro você esperava alguma comoção vinda do Espírito Santo, talvez esteja decepcionado. Mas se já sabia em seu coração da necessidade de uma revolução na igreja em seus procedimentos, então não será desapontado. O Salmo 103:1 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não está escrito: ó Senhor, bendiga a minha alma. Deus está farto de ficar só dispensando bênçãos. Ele quer que desfrutemos do que Ele é, de sua face. Mas somente os que estiverem dispostos a morrer poderão aproximar-se dele. Deus receia se aproximar. Ainda preservamos alguns traços de nossas ambições carnais, enquanto nos agarramos às bordas das vestes de salvação de nosso Deus. Podemos manter o resto de nossas vestes antigas e viver dos benefícios que o Senhor nos concede. Permanecemos longe da fome espiritual e Deus não ousa chegar mais perto, pois assim a carne que tanto prezamos seria destruída. A escolha é nossa. Deus procura por alguém que esteja disposto a amarrar uma corda no tornozelo e dizer: Se perecer, pereci, mas verei o Rei. Quero fazer tudo o que puder para penetrar além do véu. Vou me arrepender e fazer tudo o que for necessário, pois estou cansado de ouvir falar a respeito de Deus e simplesmente saber sobre ele. Quero conhecê-lo. Tenho que ver sua face. Não interessa quem você é, o que tenha feito ou quão religioso seja. O único caminho que vai levá-lo para além do véu é a morte de sua carne. Tal morte significa arrependimento e quebrantamento diante de Deus, para que ele possa se aproximar. O apóstolo Paulo disse: Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Este é o ponto em que conheceremos Deus em toda a plenitude, a mesma plenitude com a qual somos conhecidos por Ele. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos por causa da fé em Cristo, mas creio que havia uma razão ainda mais profunda. Quando João estava como um defunto ambulante abandonado em uma ilha deserta, foi que ouviu uma voz e viu a face perdão, e viu a face de Deus Filho, Jesus Cristo. Todos nós pensamos conhecer Deus e sermos parte da igreja, mas olhemos João mais de perto. Ele era o apóstolo que recostou no peito de Jesus, era o discípulo mais chegado. João estava presente quando Jesus acordou de seu sono para acalmar a tempestade no mar da Galileia. Ele viu quando Jesus interrompeu o funeral e tocou no corpo do rapaz morto, devolvendo-o à sua mãe. Foi esse mesmo apóstolo que na ilha de Patmos viu pela primeira vez o Senhor em sua glória. Ele contou que a cabeça e os cabelos do Senhor eram brancos como neve, seus olhos eram como chamas de fogo e seus pés como bronze polido. A palavra diz que João caiu aos pés do Senhor como morto. Apocalipse 1:17. Por que lhe sucedera isto? Justamente com ele que convivera com Jesus por 3 anos. João experimentou a morte naquele momento, porque seus olhos contemplaram a vida. É preciso experimentar a morte para vê-lo, e tudo o que eu posso dizer é que este é um bom momento para fazer isso. Quanto mais morro, mais o Senhor se aproxima. João Batista também conhecia este segredo. Jesus declarou: Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mateus 11:11. Por quê?
João compreendeu graciosamente um princípio pouco conhecido e sobre o qual todo ministério, culto e adoração deveriam estar. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Se eu diminuir, ele poderá crescer. Quanto menos espaço eu ocupar, mais sobrará para ele. João Batista foi sábio em reconhecer o verdadeiro provedor de todos os dons e ministérios. Ele disse: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3,27. Conforme tenho dito, quanto menor eu me tornar, maior poderá ser Deus na minha vida. Quanto mais eu morrer, mais perto o Senhor chegará. Haverá limites para isso? Não sei, mas posso indicar-lhe a quem perguntar. Procure o Senhor Enoque. Ele demonstrou que podemos literalmente andar com Deus, mas morreremos durante a caminhada. A Bíblia diz: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Será que você está evitando esta morte? Você quer as bênçãos de Deus em sua vida? A maior bênção não vem das mãos do Senhor, mas de sua face, do íntimo relacionamento com Ele. Quando finalmente você puder contemplá-lo e conhecê-lo, encontrará a fonte de todo o poder. Esta bênção tem um custo. Toda carne deve morrer na presença de Deus, mas tudo que provém do Espírito permanece eternamente diante de sua glória. Aquilo que é eterno em seu ser realmente quer e pode viver para sempre. Porém, primeiramente, aquilo que diz respeito à sua carne deve morrer. Sua carne constitui um obstáculo para a manifestação da glória de Deus. É provável que, enquanto lê essas palavras, você esteja em meio a uma imensa luta entre a carne e o espírito. Digo que já é hora de dizer ao Senhor: Deus, quero contemplar sua glória. O Deus de Moisés quer se revelar a nós, mas esta não vai ser uma bênção sem ônus. É preciso disposição para morrer, para que ele aproxime-se cada vez mais. Esqueça o que ou quem está em seu redor. Abandone as formalidades. Deus quer redefinir e reestruturar aquilo que chamamos de igreja. Ele procura pessoas que estejam buscando seu coração. Ele quer uma igreja cheia de Davis, pessoas que busquem seu coração e não somente suas mãos. Você pode continuar buscando suas bênçãos e usar os brinquedos, entre aspas, ou dizer: Pai, muito obrigado, mas não quero mais bênçãos. Quero o Senhor, quero sua presença bem próxima, quero seu toque em meus olhos, em meu coração, em meus ouvidos. Mude-me, Senhor. Não quero mais ser o mesmo. Estou cansado, Senhor. Sei que se eu puder ser mudado, então as pessoas em meu redor também poderão ser transformadas. Precisamos orar por uma mudança, uma ruptura, mas não podemos fazê-la a menos que ela comece em nós. As mudanças virão sobre aqueles que não estiverem em busca de suas próprias ambições, mas sim buscando os propósitos de Deus. Precisamos chorar sobre nossas cidades como Jesus chorou sobre Jerusalém. Estamos carentes de uma transformação vinda do Senhor. Quando a mão de Deus tentar moldar seu coração, não resista ao Espírito Santo. O olheiro de sua alma quer torná-lo maleável. Ele quer conduzi-lo a um ponto em que não seja necessário um furacão vindo dos céus para que você saiba que ele está presente. Ele deseja que você esteja tão sensível que uma brisa tranquila e suave possa lhe anunciar a sua presença. Queremos vida, mas o Senhor está em busca de morte. Precisamos nos arrepender por preparar cultos para agradar aos homens, ao invés de prestar a Deus a adoração que ele merece.
Como a maioria das pessoas, queremos vida em nossos cultos, mas Deus está em busca de outra coisa: morte. A morte que vem do arrependimento e quebrantamento, que nos conduz à presença de Deus e faz com que nos aproximemos dele e ainda assim permaneçamos vivos. Este é o ponto em que alguns ficam muito incomodados, porque começam a sentir um cheiro de fumaça no ar e já conseguem sentir o odor da carne queimada. Pode não cheirar bem para nós, mas para Deus será um sinal de arrependimento. A Bíblia diz: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Morte e arrependimento na terra levam alegria e regozijo aos céus. O avivamento deve começar em sua igreja antes de alcançar sua comunidade. Se você está faminto por avivamento, tem uma palavra do Senhor para você. O fogo não cai sobre altares vazios. Para que o fogo caia, é preciso que haja um sacrifício sobre o altar. Se você quer fogo, precisa ser o combustível. Jesus sacrificou-se para conquistar nossa salvação. E o que ele diz a cada um que deseja segui-lo? Ele nos chama a renunciar nossa própria vida, tomar nossa cruz e segui-lo. De acordo com a concordância bíblica Strongs, a palavra grega para cruz, stauros, significa, de maneira figurada, exposição à morte, ou seja, autorrenúncia. Elias não pediu que o fogo do Senhor caísse até que houvesse combustível e um sacrifício digno sobre o altar. Temos orado para que o fogo caia, mas o altar está vazio. Se você anseia que o fogo caia sobre sua igreja, você precisa então subir ao altar e dizer: Senhor, não importa o que custe, eu me coloco sobre o altar para ser consumido pelo seu fogo. Então poderemos fazer como John Wesley. Ele explica como conduziu multidões durante o primeiro grande despertamento. Eu me coloquei no meio das chamas para que as pessoas pudessem me ver queimado. Até o próximo capítulo. Fiquem com Deus.